Muito bem, então vamos comentar a respeito de sistemas de cargas. Então, quando vamos analisar uma determinada estrutura, uma parte de uma estrutura isostática, verificar as forças internas, é interessante conhecermos as cargas que atuam na estrutura. Então, vamos verificar aqui o primeiro tipo, que corresponde à carga concentrada. Então, a gente quer caracterizar todo o peso de um determinado objeto por um único vetor correspondente. Então, esse vetor ele vai substituir todo o peso do objeto, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, que venhamos ter aqui uma determinada superfície e esta superfície temos este objeto aqui caracterizado pelas medidas A, B e C, esse prisma, certo? Então, queremos substituir todo esse peso desse prisma por um único vetor. Claro que a gente vai desconsiderar a área de contato do prisma com a superfície, certo? Então, vamos procurar realizar uma simplificação. Bom, então todo esse objeto ele vai ficar caracterizado, simplificado por este vetor. Tá? Todo o peso do prisma fica caracterizado por este vetor. Bom, mas como vamos determinar este peso? Bom, a gente vai determinar através do peso específico. Então, o peso específico é a razão estabelecida entre o peso e o volume correspondente do objeto, certo? Então, o objeto aqui, como é um prisma, basta multiplicar a área, A vezes B, vezes a altura, que é C. Então, nesse caso, vamos ter o peso caracterizado como sendo o produto do peso específico vezes o volume, certo? Bom, este peso específico, ele pode ser obtido de forma experimental ou também ele pode ser obtido através da norma 6120. Então, aqui, através desta norma 6120, estabelece a exigência para a determinação de cargas das estruturas. Tá? E também contempla o peso específico. Então, um exemplo de tijolo maciço, o valor é de 1.800 kg/força por metro cúbico. De concreto armado, 2.500 kg/força por metro cúbico. O arroz com casca, 550 kg/força por metro cúbico. Tá? Então, traz esses valores correspondentes do peso específico. Com isso, sabendo o volume, temos o valor do peso. Então, este peso ele pode ser caracterizado em quilogramas-força ou em Newton. Tá? Em Newton, fica caracterizado o sistema internacional. Mas, muitas vezes, na prática da engenharia, se utiliza em quilogramas-força, porque é mais prático e temos uma melhor caracterização da estrutura, tá? Evidenciando os valores em quilogramas-força. Tá? Porque a gente verifica no dia a dia esse valor da intensidade. Bom, sabemos que 10 newtons corresponde aproximadamente 1 kg/força. Tá? Então, a carga concentrada ela pode ser caracterizada desta forma, ou também podemos ter duas vigas apoiadas. Tá? Então, imagine aqui que temos essas duas vigas apoiadas. E queremos caracterizar que toda esta viga daqui, ela fique caracterizada por uma carga concentrada. Tá? Ou seja, vamos desprezar as suas medidas e considerar somente o carregamento dela. Então, podemos substituir o peso desta viga apoiada por um vetor que corresponde à carga concentrada, certo? Claro, se essa viga estiver apoiada em 2 apoios, vamos dividir o peso dela por 2 e vamos caracterizar o vetor correspondente da carga concentrada, certo? Então, muitas vezes a carga concentrada ela é bastante útil no cálculo, porque a gente vai procurar resumir todas as informações do carregamento a uma única carga concentrada. Tá? Principalmente em cargas distribuídas ou obtidas através de funções, a gente pode simplificar utilizando a carga concentrada no centroide correspondente da figura. Bom,
Uma outra carga que também a gente pode analisar é a carga superficial. Tá? Então, o que seria essa carga superficial? É o peso superficial, tá, estabelecido no objeto. Então, carga superficial é o mesmo que falarmos de pressão. Tá? É pressão. Então, a gente pode estabelecer que o peso superficial é a razão entre o peso e a área de contato. Então, muitas vezes podemos ter este objeto daqui em contato com uma superfície. Então, vamos caracterizar aqui um prisma também, uma superfície estabelecida A por B e a altura com o valor C. Tá? Então, nesse caso daqui, a área de contato ela não é desprezível em relação à medida total. Tá? Então, a gente pode considerar o vetor estabelecido de carga superficial como sendo uma representação também de um mesmo vetor, mas também a simbologia aqui da representação de área. Bom, então a carga superficial, sendo a razão do peso pela área de contato, tá? Podemos estabelecer que o peso é o peso específico vezes o volume. O volume é o produto estabelecido pelas medidas A, B e C. Então, a gente pode também escrever o seguinte, que a carga superficial é o peso específico multiplicado pelas medidas que correspondem ao volume A, B e C em relação à razão da área de contato, que é A vezes B. Então, a carga superficial ela pode ficar caracterizada como sendo o peso específico multiplicado pelo valor C, a altura. Então, na prática, muitas vezes é útil a obtenção da carga superficial simplesmente sabendo o peso específico e o valor correspondente da altura. Tá? Então, muitas vezes a gente não precisa saber o valor volumétrico e o valor da área correspondente. Basta saber o valor do peso específico e o valor da altura. Um exemplo. Muitas vezes queremos saber qual é a carga superficial de uma laje. Quero saber o peso superficial da laje. Então, eu vou multiplicar o peso específico, um exemplo, concreto armado, 2.500, multiplicado pela altura da laje. A altura da laje é de 0,1 metros. Então, 2.500 vezes 0,1, vamos ter 250 kg/força por metro quadrado. Tá? Então, dá para saber esse valor diretamente da carga superficial. Bom, a carga superficial ela poderá ser obtida, tá, as unidades em kg/força por metro quadrado ou newton por metro quadrado. Tá? A NBR 6120 também estabelece os valores mínimos, né, que deverão ser contemplados no projeto de carga superficial. O exemplo, então, para o dimensionamento, tá, para um projeto de um escritório, o valor de exigência mínima é de 200 kg/força por metro quadrado. Então, esse valor corresponde à carga acidental. Tá? Então, cargas provenientes do fluxo de pessoas, cargas provenientes também de móveis, de veículos. Tá? Então, se estabelece esses valores, que não corresponde a uma carga permanente, é uma carga acidental, tá? Que tem que levar em consideração para cada tipo de estrutura que venha a ser caracterizada. Um exemplo, para o restaurante, a carga acidental, no caso, é de 300 kg/força por metro quadrado. Em função também do maior fluxo, tá? Se utiliza esse valor em relação aos valores do escritório. Tá? Então, aqui é mais para termos uma ideia da caracterização dos sistemas de cargas. Tá? A gente pode utilizar a questão de carga concentrada, carga superficial. Depois vamos verificar a questão de carga linear. Ok?